Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, hoje, quarta-feira, celebramos o dia de São Francisco de Sales, esse maravilhoso santo que tem uma obra que nós até começamos a estudá-la durante a pandemia, a introdução à vida devota, a Filocteia. Muito boa obra de São Francisco de Sales, um grande santo da Igreja que nos ajudou com seu exemplo, com seu testemunho e continua a nos ajudar com as belezas que ele deixou do seu testemunho, inclusive esta obra. Quarta-feira lembramos também São José, com a graça e o auxílio, o patrocínio desses dois santos, ofereço a sua vida ao bom Deus nesta manhã. Agradeço a você que reza comigo nesta manhã, às vezes tomando café, às vezes no percurso para o seu trabalho. Nós estamos juntos, colocando nossas vidas diante de Deus e também meditando sobre temas tão importantes para a nossa vida batismal. É uma alegria, prezado ouvinte, poder estar com você. Que Deus abençoe muito o seu dia, te dê muita paz, compreensão. Estamos juntos nesta seara maravilhosa. Para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães, faça-o, ative as notificações para você não ficar sem nossas programações. O programa Oração da Manhã, programa Oração da Noite, que vai ao ar às 21 horas. Esse programa Oração da Manhã sempre à meia-noite é postado. Também as nossas homilias, palestras, podcasts e outras entrevistas que sempre disponibilizamos aqui com a finalidade apenas de ajudar as pessoas a compreender a grandeza da nossa vida católica. E eu te peço, querido sacerdote, também as pessoas leigas, não vamos ficar criando amargura nos nossos corações em razão das pelejas, das dificuldades que nós estamos tendo na igreja. Muitos sacerdotes estão sofrendo porque querem fazer as coisas certas, querem viver a piedade. Hoje você tem todo um movimento interno na igreja que despreza a piedade, que despreza as coisas santas, porque essa gente não gosta do retrovisor da igreja, que é aquele olhar lá para trás. O cristianismo vive da memória, como também o judaísmo, lá no Antigo Testamento. E nós descendemos aí do Antigo Testamento. O nosso retrovisor é a memória, é essa anamnesis dos feitos maravilhosos que Deus operou ao longo da história. Isso o livro do Fulton Sheen, ao apresentar para nós a igreja como corpo místico, vai nos ajudando a compreender. A igreja não é algo que nasce agora, mas ela já está no querer divino, por isso ela é de direito divino, desde a obra da criação. Deus sabe tudo, para trás e para frente. A igreja é do querer de Cristo e ela tem as suas raízes nessas memórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E essas memórias, elas são riquíssimas, pois o cristão fundamenta a sua fé sempre na memória, naquilo que Deus já revelou, que Deus já nos mostrou. Agora tem uma turma que, marcada pelo método marxista, que forma esse conjunto da chamada teologia ecofeminista da libertação, que olha para frente. Eles querem uma igreja do futuro, não a igreja que está arraigada na memória do passado. Querem uma outra igreja, a chamada Dipsturk, uma igreja do profundo, uma igreja que adapta
aos quereres humanos deste tempo. Uma igreja que se adapta à cultura, que se adapta às novas possibilidades e postulações do ser humano nesses tempos. Aí você quer uma igreja que não fala mais no pecado, uma igreja que não fala mais de arrependimento, uma igreja que não contrasta com as realidades que nós estamos vivendo. Isso não é a vontade de Cristo, pois Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre, e a sua igreja também. Com todas as suas definições dogmáticas ao longo da história, a igreja é sempre uma mensagem desconcertante para esse mundo atual. Por isso, meu querido padre, você que deseja viver o seu ministério de forma católica, não se exima disso. O seminarista também, é que eu recomendo aos meus seminaristas, não queira pautar a formação de vocês em cima das novidades. Novidades nem sempre carregam a verdade. E a novidade nossa é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo. A igreja é a igreja de sempre. Nós não podemos criar uma igreja para agradar o mundo, para agradar este ou aquele grupo cultural, etc. Não é essa a visão de Deus acerca da igreja. Nós precisamos ter claro isso, muito claro. A Santa Igreja de Deus, ela ostenta em si a verdade de Cristo, que é sempre profética. Se a igreja deixa de ser profética, ela perde a sua razão de ser. Uma igreja que agrada o mundo, uma igreja que se une aos globalistas, a todos esses que vivem aí maquinando as desgraças da humanidade, como nesse foro famigerado de Davos, todos os anos, onde se reúne, como diz alguns repórteres, inclusive de Portugal. Eu estava ouvindo um repórter de Portugal dizendo: aqui passa-se grandes criminosos, os criminosos da Covid, os criminosos das chacinas, os criminosos da ideologia de gênero, os criminosos da promoção do aborto, da eutanásia, está tudo ali. São os homens que têm o dinheiro, mas eles não têm a chave da vida. Todos morrem. Vão todos morrer. Todos esses que promovem o globalismo, que já estão aí pensando em criar uma nova peste, uma nova Covid, esses também morrerão. Eles precisam ser convertidos. Você imagina se um desses grandes globalistas se convertesse, aceitasse o poder de Jesus, que bem não faria o seu testemunho? Nós não podemos desanimar. Nós temos que rezar pela conversão dos pecadores. O corpo místico de Cristo, que é a igreja formada por nós batizados, reza pela conversão dos pecadores. Sacerdote querido do Deus Altíssimo, não deixe de oferecer a sua missa pela conversão dos pecadores. Não deixemos de rezar pela conversão deles, inclusive aqueles da nossa família, que estão aí mergulhados nas ignorâncias, no erro. Não deixe de rezar por eles. Assim, meu dileto ouvinte, nesta manhã tão bonita de quarta-feira, não vamos ficar olhando para as misérias deste mundo. Vamos olhar para as luzes e as riquezas do ressuscitado que nos uniu no batismo, na pia batismal, como irmãos, membros da Santa Igreja que Cristo deixou para nós. É muito bonito esse caminho cristão, embora desafiador e sempre profético. Lembre-se, querido padre, queridos agentes de pastoral, religiosos, nós não podemos querer uma igreja que agrade a nós e ao mundo. A igreja é uma instância de mistério. Ela não é apenas uma associação humana, ela não é apenas um corpo humano. A igreja
ela é um organismo vivo, espiritual, profético, que sempre vai apontar para a humanidade qual é o caminho que nos leva à perfeição, que nos leva ao céu. É o caminho de Jesus, é o caminho do Calvário. Não o caminho do mundo, o caminho das elegâncias desse mundo. Tudo isso passa. Como passa? A gente olhava aí nesse foro de Davos, que acontece todos os anos nos Alpes suíços, todo o glamour, a vaidade desses homens e mulheres, omnia transeunte, tudo isso vai passando, vai passando, vai passando. Nós estamos sobre a face da terra para fazer a vontade de Deus, mesmo que tenhamos que dar o sangue da nossa vida na defesa da fé. Ser igreja é isso, é ser realmente mergulhado no mistério do Senhor Jesus. Façamos isso, sejamos católicos alegres, felizes e vamos ajudar outras pessoas também a sê-lo. O Evangelho da Santa Missa desta quarta-feira, dia de São Francisco de Sales, nos apresenta Marcos capítulo 4, de 1 a 20. No final do Evangelho, que é sobre a semente, Jesus diz assim: por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Nosso Senhor, muito sábio nesta parábola da semente, nos ensina esta realidade tão bonita. A sua palavra, a palavra divina, quando acolhida dentro de nós, na perfeição que nós queremos vivê-la, ela produz frutos. Eu não posso quebrar pau no ouvido, não querer escutar a palavra. A palavra de Deus, ela é esta força propulsora na nossa vida, na caminhada da fé, na sua catequese, na sua pastoral, no seu trabalho. Assim nós vamos multiplicando esses dons de Deus. Tempos difíceis, tempos de maior santidade, de maior sacrifício. Eu não desanimo. Espero que você, leigo, você catequista, evangelizador, não desanime. Você, querido sacerdote religioso, não desanime. A igreja é a mesma, com Cristo que é o mesmo ontem, hoje, sempre. Nós somos servidores pobres, despojados, que não buscamos as riquezas nem as honras deste mundo, mas nós queremos buscar almas para Deus. Almas. Nós queremos evangelizar. Nós não vamos ceder a todos esses imperativos que muita gente quer impor na nossa cabeça para estabelecermos uma igreja mundana, uma igreja globalista, uma igreja que agrade aos homens do século e não o coração sacrossanto de Jesus. Nós estamos unidos nesse corpo pelo santo batismo para servir com amor e generosidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, Deus de amor, abençoa o sacerdote, o religioso, o seminarista, o leigo, o agente de pastoral que está desanimado por causa das celeumas na igreja. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoe as famílias numerosas que estão gerando tantos filhos para a igreja. Abençoa, Senhor, os que estão preocupados com a educação, que querem uma educação adequada para os seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por tantos que velejam contra as marés desse mundo revoltas e tristes. Conceda-nos, Senhor, perseverança, amor e justiça. Amém. Pela intercessão de São José e São Francisco de Sales, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com a oração da noite aqui no nosso canal.
Fique em paz e um abençoado dia para você e sua família.